Assis costumava perguntar sempre diante das indecisões: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez esse negócio de aborto não seja da tua vontade e eu estou insistindo com essas palestras. Fui dormir. Por volta de 1h30 da manhã, eu levanto, sento, pego o caderno, tudo automaticamente, e escuto como que muito nítido uma voz a me dizer: reze o terço todo dia 13 na praça contra a legalização do aborto em defesa da vida. Eu fiquei assustada, porque em 1991, quem ia às praças rezarem, pelo menos lá no Rio, eram os protestantes. E eu dizia: parece-me que eu estou ficando fanática. Mas aquela voz dentro de mim era muito verdadeira, era muito forte. E eu anotei naquele caderno: reza o terço na praça todo dia 13 de cada mês, em defesa da vida, contra a legalização do aborto. Depois que eu anotei, dormi tranquilamente. No dia seguinte, me deparo com aquela ordem, que não sabia se era minha, se era de Deus, mas ainda com base na vida de São Francisco, quando ele se encontrava em dúvidas, ele ia perguntar ao padre, né? Chegou até aí a Roma perguntar ao Papa se era da vontade a ordem. Mas foi isso que eu fiz. Eu fui para a paróquia, procurei falar com o meu pároco e disse a ele: Frei João, nós queremos rezar o terço na praça todo dia 13 de cada mês contra a legalização do aborto em defesa da vida. O Frei baixou o óculo, me olhou assim por baixo e disse: mas por que você tem que rezar o terço na praça? Se temos aí uma igreja tão grande, pode rezar aí. E rapidamente saiu: mas Frei, as pessoas que estão desavisadas, desorientadas, desinformadas, elas não estão aqui na igreja. Quem está aqui na igreja não vai fazer aborto. Mas as pessoas que estão na praça, desinformadas, nas ruas, estas precisam de informação. Ele disse: então, se você acha que é assim, então vá. De imediato ligo para minha amiga, que é presidente da Legião de Maria, e ela pergunta para ela: você topa rezar o terço na praça todo dia 13? Ela falou: topamos. Eu, graças a Deus, preparei caixa de som, fotografias e, enfim, panfletos. Um grupo rezava o terço, outro grupo saía na estação de trem panfletando, no comércio local, e entre um mistério e outro eu dava uma palestra sobre a vida e os métodos abortivos. Foi desta forma que nós começamos. E aí o Senhor começou a fazer a obra. O testemunho. Eu sempre aprendo muito com a Doris. E ela dizia o seguinte, que começou com a oração na praça, indo no trem. Imagina você no trem lá, vendo, chá, vai me dar papel. Então ela passando por cima disso tudo e evangelizando. Então esse início de trabalho foi tão bonito, porque muitas mulheres retornavam à paróquia. Aí ficava aquela fila de grávida. Ô dona Doris, eu preciso de ajuda. E a Doris acolhe uma por uma, aconselha uma por uma, ajuda uma por uma. Sabem quantas mulheres até agora que
tiveram gêmeos, né? Então não foram só 2.000 crianças, 2.000 alguma coisa, né, Dóris? É verdade, Ana. Então, tudo começou dessa forma. E conforme a Ana colocou, depois disso, o Senhor colocou verdadeiramente no meu coração. Agora vocês devem ir rezar dentro dos trens. Eu falei como, agora eu acho que fiquei fanática verdadeiramente. Mas liguei para as irmãs e disse: vocês topam ir rezar dentro dos trens? Topamos, então vamos aos trens. E daí a gente fazia todo o percurso de Lopes, Japeri, Central do Brasil. Quando um dia o Senhor diz: agora você vai se encontrar com as prostitutas da Central do Brasil. E daí eu falei: todos os feriados vocês topam se encontrar com as prostitutas da Central do Brasil? Topamos. Então nós íamos completando, rezando. Quando nós chegávamos na Central do Brasil, eu levava bastante terços para doar para elas, e elas vinham até nós porque elas queriam receber um terço que elas colocavam no pescoço depois da palestra, e ela dizia assim: isso é um símbolo de proteção, isso é a minha proteção. Então uma trazia uma outra e uma outra, não por conta da palestra, mas para receber o terço e ter desse terço a proteção. Lembro-me muito bem que em uma dessas palestras eu narrando como que o aborto é monstruoso em suas formas, de como ele é realizado, porque isso não dizem para a mulher que se submete ao aborto. Uma daquelas mães, daquelas prostitutas, aliás, irmãs nossas amadas, disse assim: fazíamos um circo na Central do Brasil. Uma delas disse-me o seguinte: graças a Deus, eu pensava que eu tinha todos os pecados do mundo, mas esse pecado do aborto eu não carrego. Sabe, moça, eu engravidei sim, e todos queriam que eu fizesse o aborto, mas eu pensei bem e eu disse: vou dar essa criança para minha mãe cuidar. E depois eu voltei para a vida que faço e que pratico hoje, mas o meu filho permanece com vida. Graças a Deus que não carrego esse pecado. A alegria daquela mulher era tão grande que contagiava a todos nós que estávamos ali ouvindo esse depoimento. Obviamente que depois desta colocação dela, nós sempre falamos da misericórdia divina. A única coisa que Deus não sabe fazer, eu vou dizer bem baixinho para vocês aqui: a única coisa que Deus não sabe fazer é o quê? Deixar de amar. A misericórdia de Deus é eterna. Eu ia falar o seguinte: nós temos também testemunhos na associação de ex-prostitutas que foram acolhidas, não abortaram, e quando nasceu o bebê, elas deixaram a vida de prostituição, né? Porque na associação a gente oferece para as grávidas curso que ensina uma profissão. Elas têm os cursos lá de profissionalização, sai daquele curso, muitas empresas, elas vão trabalhar em outras fábricas, né? Então elas aprendem ali a resgatar essa dignidade da mulher de Deus. Isso. Também são evangelizadas, né? A Doris faz um trabalho de evangelização com essas mulheres. Padre Silvio esteve lá conhecendo. E uma coisa que é muito interessante, gente, quando a gente aconselha uma mulher que está com dia, hora e local marcado para matar o filho ou a filha, quando a gente chega para aconselhar, essa mulher às vezes já fez 5, 6, 7 abortos. Quando a gente mostra para essa mulher a realidade do que é o aborto, olha, seu filho vai ser esquartejado, vai ser arrancado aos pedaços, vão arrancar a cabeça, as pernas, os braços. Quando a gente começa a mostrar para elas o que é o aborto, mostrar fotos de como ficam, né, trituradas, amassadas, esmigalhadas as crianças, e a mulher cai em si do que ela fez ou do que ela estava com a intenção de fazer, se nesse momento a gente não apresentar misericórdia divina para elas, elas afundam.
Por isso é o desespero, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma julgar a mulher que fez aborto, porque muitas fazem na ignorância, não sabem nem como é que fica o filho depois do aborto. Teve uma que eu aconselhei, até comentei com o padre, tinha feito 7 abortos. E ela teve um aborto de cada idade gestacional. 3 meses, 4 meses, 5 meses, estava direitinho, né? O último bebezinho dela, quando eu fui aconselhar, estava com 7 meses. Ah, porque eu vou fazer o aborto, como dizia Monsenhor Ney, santa pobreza. Porque devido à pobreza, muitas mulheres não pagam aborto, né? Santa pobreza, dizia Monsenhor Ney. Então ela com 7 abortos já ia fazer o 8º. E eu mostrei para ela todas as fotos do aborto. Ela não tinha visto nenhum dos filhos abortados como ficava. Porque se tivesse visto o primeiro, não tinha feito o segundo, né? Uma coisa imediata que os abortistas fazem é tirar a criança dali, né? Esmigalhada, amassada, triturada, para a mãe não ver. Quando eu mostrei para ela como ficava a criança, ela caiu num desespero. E na mesma hora eu mostrei Jesus misericordioso e comecei a rezar com ela nessa misericórdia. E ela rezou comigo: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E ela foi rezando, chorando, eu junto, né? Eu sou uma manteiga, e ela chorando, eu junto. Naquela hora eu fiquei olhando assim para ela. Ela estava rezando por todos nós, inclusive por vocês que estão aqui, porque tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uma mulher que tinha feito 7 abortos, naquele momento estava rezando pelo mundo inteiro. Por isso que, a Dora já falou comigo ontem, as prostitutas nos precederão no reino dos céus, né? Porque elas estavam ali rezando por nós, pedindo a Deus misericórdia pela coisa que ela fez e pelo mundo inteiro. Ela não abortou aquele bebezinho, a Tuane, ela não abortou a Tuane, teve a menininha, e ela me disse durante a gestação toda, que a gente acompanha a gestação toda, né? Ela me disse assim: não, Ana, tudo bem, eu não vou abortar, mas eu vou dar. Não tem condição nenhuma de eu ficar. Falei, calma, uma coisa de cada vez, né? De sair dali louvando a Deus que ela não tinha abortado. E fiquei acompanhando e rezando o terço. Quando nasce a menina, antes de nascer a menina, eu fui na última visita com ela, levei cesta básica, roupa, que a gente ajuda assim. E ela me disse: olha, já tem 2 famílias que eu estou vendo para qual família que eu vou dar a menina, né? Aí eu abracei ela, só falei assim: quando você olhar no ouvido dela, né? Quando você olhar o olhinho da sua filha, você não vai dar para ninguém. Só falei isso para ela. E continuei rezando. Ela me liga depois de uns 3 dias, super feliz, né? Ana, você estava certa. Eu não dei minha filha para ninguém. Assim que eu olhei nos olhos dela, eu fiquei com ela para mim. Então a gente vê a ação de Jesus misericordioso. Aquela mãe que ia abortar a 8ª vez, ia esquartejar o filho, arrancar os pedaços, né? E ela aceitou ficar com o filho, glórias a Deus. Depois ela disse: não, eu vou dar o meu filho. Ela, na verdade, não estava aceitando aquela graça de ser mãe, de conceber. E por final ela acabou ficando, né? Salvou a menina e está com a menina. Então a gente tem feito acompanhamento, o texto da Divina Misericórdia pelas mães com a intenção de abortar, né? E se você conhece alguma mulher com a intenção de abortar, de repente até ela desistiu, sugira que essa mãe reze pelo filhinho, pedindo perdão ao filho na barriga. Olha, meu filho, me perdoa, eu pensei em abortar você, me perdoa. Isso é importante. Então, nós fazemos trabalhos no Rio de Janeiro em portas de abortórios, ou seja, matadouros de criança. Eu acho que não deveríamos denominar o título de clínica, porque clínica é para salvar vidas, e essas aí eliminam as vidas e as vidas mais indefesas e inocentes no ventre de suas mães. Então, nesses encontros que temos com as gestantes, fazemos com que elas desistam de entrar no matadouro, passamos a fazer um acompanhamento e daí sim chegamos, pela graça de Deus, a esse número que a Ana citou, de 2
1000 vidas salvas. Mas eu gostaria de contar para vocês um testemunho de um aborteiro no Rio de Janeiro que se redimiu e que se converteu. Este aborteiro, Dr. Pistal era o nome dele, era um apelido de guerra. Ele era dono de uma clínica de aborto na Pavuna e no Rio de Janeiro. Era sócio de umas outras 3 clínicas de aborto. Nós começamos a rezar o texto da praça conforme eu citei. E a reza do texto da praça, com a panfletagem que fazia com que o número de mulheres a procurarem o matadouro denominado clínica diminuísse o índice. E um dia, esse médico, ele disse assim: que grupo é esse que tem feito com que haja uma diminuição muito grande na procura ao aborto aqui na clínica da Pavuna? E olha que ele dava aula numa faculdade e uma das suas alunas conhecia o nosso trabalho e disse para ele: eu conheço esse grupo. Esse grupo é o grupo Provida. E esse grupo vai dar uma palestra numa igreja próximo da minha casa no sábado seguinte. Ele disse assim: pois eu quero ir a esta palestra, eu quero ouvir o que essas pessoas falam de tão importante que tem feito as mulheres desistirem de abortar. Muito bem, essa moça falou para a mãe dela, que é legionária, que trabalhava conosco. A mãe dela nos ligou e disse-me: olha, Doris, na palestra de sábado na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, você receberá, ou nós receberemos a visita de um médico que é abortista, que faz aborto. Daí eu já comecei a me preparar na oração, pedi a intercessão. E naquele sábado, aquela comunidade não tinha nem mesmo o aparelho de videocassete na época para passarmos a fita. Então, muito bem, coloquei no meu carro, no meu Fusquinha, a televisão, o videocassete e fui para a palestra. No meio do caminho, meu carro deu problema. Eu desço do carro, abandono o Fusquinha lá, pego um ônibus, entro por trás, com televisão, com vídeo e chego na comunidade. 7 horas da noite. Entra aquele rapaz coreano, alto, e já com telefone celular naquela época. Entra, dá boa noite à recepção e vai lá do cantinho da sala e senta lá. Quando eu percebo que era a pessoa que haviam me comunicado, eu dei boa noite a todos e eu não conversei, não aleguei, não fiz mais nenhum comentário, a não ser dizer: todos vocês estão convidados a assistirem um filme que é extremamente científico. O filme chama-se O Grito Silencioso. E coloquei O Grito Silencioso. Quem não conhece esse filme, nós temos ele aí. Depois do Grito Silencioso, que é um filme científico, onde mostra toda a reação de um bebê no aborto feito por sucção, como o bebê tenta se salvar quando os instrumentos penetram no útero da mãe para perfurar o corpo do bebê, puxá-lo para a parte interior do colo do útero e daí ligar o maquinário abortivo, que é a máquina de sucção, e ele entra no processo de trituração, como se fosse um tomate batido
criança quando tritura até o pescoço, ficando simplesmente a cabeça solta no ventre materno. Daí o aborteiro desliga a máquina, com uma pinça de Winter segura firme a cabeça da criança, puxando-a para a parte interna do útero, e aí com outro instrumento parecido uma tesoura corta a cabeça dessa criança em duas partes, volta a ligar o aparelho e o aborto está concluído. O médico que fez esta filmagem, Dr. Bernardo Nedson, ele já havia feito 5.000 abortos, era o maior clínico, era diretor da maior clínica de aborto dos Estados Unidos e já havia permitido a prática de mais 20.000 abortos. Depois que ele viu essa filmagem, nunca mais ele fez um aborto e se converteu. Esse médico que estava na plateia, assistindo tudo, como que a criança reagia, tentando se salvar daquele instrumento que iria eliminar a sua vida. Quantas vezes durante a filmagem aquela criança abria a boca? Era o grito silencioso de uma criança que estava prestes a enfrentar sua extinção. Aquele médico coreano que estava na plateia, depois de terminar o filme, ele saiu, ele não permaneceu até o final para conhecer os outros métodos, mas ele disse o seguinte: já está chegando o recadinho de 15 minutos, né? Tá bom, vou concluir. Ele disse o seguinte: isto mexeu muito comigo. Depois de uma semana, mandamos de presente para este médico 1/3. E ele recebeu com muita alegria. Ele disse que não sabia o que entendia 1/3, mas que recebia muita alegria e queria colocar no carro dele. Aproximava-se a festa de Nossa Senhora da Conceição. E o Senhor tocava no meu coração e no coração da Célia que nós deveríamos convidar esse médico para almoçar na nossa igreja, porque tinha o almoço da padroeira. Mandamos convidá-lo e ele veio. Ele almoçou conosco na nossa mesa no dia da festa da Imaculada Conceição. E eu digo para vocês, durante aquele almoço, quantas pessoas, quantas mulheres comentavam entre si, dizendo: escuta, mas ela não sabe que ele é um aborteiro? Como que ela que defende a vida está lá sentada com um aborteiro? Era o comentário no banheiro das mulheres. E ele estava lá conosco. Passou esse dia e daí ele me manda um recado tempos depois, meses, semanas depois. Fale para Doris que no próximo terço do dia 13 eu estarei na praça com ela dando um testemunho. Ele disse: estou me desligando de todas as clínicas que sou sócio. E a clínica da Pavuna, onde vocês rezam o terço, aquela clínica será destinada para salvar vidas. Amigas, irmãos, isso era mês de dezembro. Quando no dia 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes, chego à igreja, recebo um telefonema. Quando me chamam à secretaria para atender o telefone,
notícia era: o doutor Pichal se suicidou. As rádios comunicavam, televisão divulgava: o médico ficou com problema mental, ficou com problema de consciência, ficou perturbado porque ele fazia abortos e porque assistia um filme com o tal de um movimento pró-vida e ficando perturbado mental, chegou à prática de se suicidar. Irmãos, suicídio no corredor da casa dele, com 2 tiros na nuca. Suicídio, irmãos. Ele foi assassinado. Mas eu sei que aquele pecado foi redimido. Eu creio na misericórdia de Deus na vida daquele médico. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós vamos passar aqui um vídeo, eu espero que dê tempo, são 9 minutos, vídeo chamado Espécie. Antes do vídeo, deixa só eu e Doris falarmos 1 minuto com vocês sobre a rede de intercessão. Deixa eu aqui, Doris. Gente, a rede de intercessão pró-vida na verdade, é o seguinte: o comprometimento, de cada um de nós em rezar. Levanta mais um pouquinho. Participe da rede de intercessão pró-vida. E o texto que está aqui na mão dessa gestante é esse aqui. Eu não consegui foto, depois eu posso mostrar. Cada conta desse texto tem um mini embriãozinho dentro, Então, a rede de intercessão pró-vida, na verdade, cada um com seus terços, rezando uma dezena do texto de Nossa Senhora e o terço de Jesus Misericórdia, o terço da Divina Misericórdia, pelo fim do aborto no mundo, pelas mães com a intenção de abortar, pelas mães que praticaram o aborto, que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha misericórdia do Brasil, que permitiu a manipulação embrionária, todas essas intenções, tá bom? Então eu conto com a participação de todos vocês. Nós vamos ficar depois ali no estande com a lista para cada coordenador de grupo coordenar o seu grupo de intercessão pró-vida. E essas folhas, essas fichas, vocês repassem a nós após estarem preenchidas, que nós vamos ceder um decenário, que é uma dezena desse que tem um embriãozinho, para cada coordenador de grupo de intercessão. E se Deus quiser, a gente pretende no futuro próximo dar a cada intercessor esse terço com embriãozinho. Lógico que o terço, a oração feita em qualquer terço, ela é ouvida e acolhida, Mas a gente pede então que todos se empenhem nessa intercessão pró-vida, todo católico é pró-vida. E hoje a semente sendo espalhada para o Brasil inteiro, porque parece-me que o Brasil inteiro hoje se faz presente, não é? Então não se preocupem em pegar o endereço agora, porque no estande haveremos de distribuir os nossos cartões. Muito bem? Agora, antes do nosso musical de 15 minutos, queremos entregar aqui uma homenagem ao padre. Por favor, Ana. Padre Silvio, não, deixa a brilhadinha para ele abrir a surpresa. Padre Silvio, uma homenagem para o senhor, ele abre, O Lucas vai entregar, o Lucas e o amigo aqui, vão aí, amigo, entrega aí pro padre. É uma singela homenagem, da associação. Pode abrir, padre. Padre Silvio e o Apostolado da Divina Misericórdia têm contribuído muito na Associação Nacional das Mulheres pela Vida. Eu vou começar a chorar, só de olhar a foto.